Mais uma vez eu dou um ótimo dia para você, desejo um ótimo dia, dou um excelente e bem-vinda a sua participação por aqui. Muito bom ter você na nossa companhia. E a gente já começa essa edição do Bom Dia Produtor, como fazemos em todos os dias, levando você até a capital federal. Vamos saber o que vai ser destaque em Brasília no dia de hoje. As informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia. O informe do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, em associação com o Ministério da Agricultura, informa para você, produtor rural, produtor de café, que está vindo do sul uma massa de ar frio, que vai atingir o centro-oeste e também parte do sudeste. Deve chegar também no norte do Paraná, sul de Minas e a região de Franca, em São Paulo. Então, tome bastante cuidado. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de café esse ano 2019 ficará consolidada em 51 milhões de sacas de café. E daqui a pouco, na CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, vai acontecer a reunião da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte. Essa reunião será transmitida por videoconferência e você no seu estado é só procurar a Federação de Agricultura para assistir, acompanhar lá os detalhes. Lembrando que nós lucramos em junho com a exportação de carne de boi in natura 430 milhões de dólares. E nessa quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, concede entrevista coletiva em que vai detalhar os pontos do acordo do Mercosul com a União Europeia. De Brasília, Saulo Lopes. A colheita da safra de algodão começou em Mato Grosso e a expectativa de produção gira em torno de 1.800.000 toneladas da pluma em todo o estado. Crescimento de 35% na comparação com o ano passado. O preço na última temporada incentivou os produtores a plantar mais algodão nesse ciclo. E o agricultor só não vai colher mais por causa da chuva excessiva em maio, que comprometeu o desenvolvimento das lavouras. O crescimento na produtividade deve manter os preços sob controle. Acompanhe o comentário do analista da Scott Consultoria, Rafael Ribeiro. Olá pessoal, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e hoje a nossa conversa vai ser sobre o mercado aí de caroço, de farelo de algodão, né? Bom, a ideia de trazer esse assunto é porque a colheita do algodão começou em Mato Grosso, que é o principal estado produtor aqui no Brasil, né? Até o dia 21/6, segundo os números do IMEA, 0,7% da área havia sido colhida, né? Então a gente tem aí o início de colheita e além desse início dos trabalhos, a gente tem também uma previsão de crescimento de 35,8% na produção de algodão e também de caroço de algodão nessa temporada em relação à temporada passada. Então, essa pressão advinda da colheita e somada a essa expectativa de uma maior oferta de caroço e também de farelo de algodão esse ano no país, são fatores aí que devem manter os preços desses insumos mais calmos, né? Principalmente agora um cenário um pouco mais calmo também de preços para o farelo de soja, né? Então a gente tem hoje em São Paulo, no caso do caroço de algodão, negócios aí ao redor de 650, 700 reais por tonelada e no caso do farelo de algodão com 28% de proteína bruta, negócio aí entre 770 e 800 reais por tonelada, né? Então atenção, esse avanço da colheita, maior disponibilidade desses produtos, tá pensando principalmente aí como um alimento alternativo ao farelo de soja, né? E no caso aí das regiões onde tem maior disponibilidade desses alimentos, como o centro-oeste, principalmente em função da proximidade com o Mato Grosso, né? Então eu queria falar um pouquinho dessa questão do farelo de algodão, caroço de algodão, que esse ano vem com uma expectativa aí de maior produção e isso é um fator que deve segurar os preços desses produtos comparativamente, por exemplo, com a movimentação que a gente viu aí maior no mercado da soja grão e do farelo de soja. A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo, com sabor diferenciado e marcante. Para que a produção seja suficiente para alimentar todos os brasileiros e ainda exportar para todos os continentes, o Brasil conta com uma cadeia produtiva organizada e voltada para a qualidade da carne. E além de ocupar a posição de destaque na produção, a qualidade da proteína brasileira é reconhecida internacionalmente pelos mercados mais sofisticados e exigentes do mundo. A suinocultura brasileira apresenta números de destaque quando o assunto é produção. Somos o quarto maior mercado produtor da carne suína, atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos. Os preços estão atrativos para os produtores. No mês de junho, houve um aumento no mercado externo por conta da peste suína africana. O Brasil hoje consome entre 14 e 15 quilos per capita ano. Ou seja, cada pessoa consome aí entre 14 e 15 quilos de carne suína no Brasil. É claro que tem alguns países da Europa, como a Alemanha, que chegam a consumir quase 60 quilos de carne suína. Então,
e na China, que é cerca de 40 quilos, perto de 38 quilos, mas eles têm uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, é realmente a carne mais consumida do mundo por causa desse mercado aí do sul da Ásia, onde se consome muita carne suína realmente. A aplicação de genética, nutrição e sanidade são procedimentos básicos, mas que, de acordo com especialistas, garantem o sucesso nas granjas de suinocultura. O pesquisador da Embrapa salienta a importância da biosseguridade em granjas de suínos, que consiste em medidas para evitar a entrada e propagação de doenças no rebanho. As principais medidas são o isolamento da granja em distância segura de possíveis focos de vetores, além de cercamento da propriedade. Biosseguridade para pessoas viajantes que vêm de fora, para não entrar em contato com suínos ou tomar as devidas precauções, como banho, mínimo 5 dias ficar em território nacional, e banho e troca de roupa e calçado antes de entrar nas granjas. E uma parte fundamental disso é a informação das pessoas, não só das pessoas que fazem parte da cadeia, que têm uma noção já, mas da comunidade em geral, para colaborar em trazer alimentos derivados de suínos curados de outros países, principalmente aqueles onde a doença está acontecendo, que essa é a forma que a doença chega aqui e já chegou uma vez ao nosso território em 78. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Estudantes e profissionais ligados à cadeia do trigo estão reunidos essa semana em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, para o Fórum Nacional do Trigo e a 13ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. A repórter Annelise Nicolodi acompanha o fórum e nos traz as informações. Viabilidade, rendimento, rentabilidade e os desafios do trigo. Cláudio Cap Júnior, pesquisador da Fundação ABC. Vocês pesquisaram durante 24 safras a cultura do trigo nos estados do Paraná e São Paulo. O que foi possível perceber, analisar nesse tempo? Veja, a gente tem realmente 24 safras, onde as cooperativas Castrolanda, Capal e Frisia monitoraram todos os produtores das suas cooperativas. Então, é um resultado mais prático do que científico, é o que eu mostrei hoje na palestra, tá? O que a gente mostra ali é que o trigo ele é uma opção em que ele vai trazer uma margem de contribuição positiva para o inverno. O produtor rural tem um desafio muito grande no inverno, porque dependendo daquilo que ele escolhe, ele vai ter só desembolso de caixa. Ele não vai ter uma contrapartida de receita. O trigo ele vem com uma opção, em que o produtor rural ele produz, ele vai ter realmente um custo, mas nas 24 safras analisadas, então, desse banco de dados real, a gente observou que os produtores, em média, tiveram um resultado positivo, diferente daquele produtor que não faz a cultura, tá? E ele tem um fluxo de caixa negativo, ou seja, tem uma margem de contribuição negativa. Então, o trigo, em resumo, o que a gente mostrou hoje, é que a gente não pode excluir ele diretamente de uma mesa de discussão, tá? O trigo, financeiramente, ele é interessante, tá? Agronomicamente, ele também parece ser uma boa ferramenta para a sustentabilidade do sistema. Então, o produtor rural tem que pensar, num prazo de pelo menos 5 anos, qual que é o encaixe de culturas que ele vai fazer, tá? Ou seja, inverno e verão. E o trigo, financeiramente, ele ficou uma boa opção para esse quebra-cabeça que o agricultor tem, que é agronômico e que depois também é financeiro. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações do Fórum Nacional do Trigo, Annelise Nicolodi.